Olá, boa noite. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um programa 15 Minutos de Luz, aqui da Sociedade Espírita Allan Kardec, falando de vocês aqui de Saquarema. Gente, esse é o nosso programa de número 183, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 11 do Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, em que esse capítulo ele trata da sematologia e da tipologia. Já estamos aqui ao vivo, a nossa companheira Norma Walter, né? Nossa principal apresentadora da SEAC. Atualmente tem sido eu e ela. A nossa amiga Déia, sempre que pode, está aqui com a gente, mas ela está momentaneamente impedida por questões profissionais, envolvida com faculdade, então ela não está tendo essa oportunidade. O nosso programa aqui é ao vivo. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo. Como vocês já sabem, a Norma, ela tem sempre pensado, sendo inspirada, intuída, a cada vez que vem falar com vocês, escolher um tema. Eu comecei com o Livro dos Espíritos e agora estou dando continuidade a esse livro, na sequência das obras de Allan Kardec, apresentando a vocês o Livro dos Médiuns, sendo que a nossa intenção aqui é apenas despertar o interesse pelo Espiritismo e, quem sabe, né, levar, tirar algumas dúvidas, né, sem nenhuma pretensão, ou de uma forma bem dinâmica, a gente explicar coisas que às vezes a pessoa ouve falar, mas não entende bem o que está acontecendo, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ivone. Boa noite, Sena. Jocena, estão sempre aqui nos prestigiando. Tá? E à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai falando aí. Bom, gente, no nosso programa de número 181, nós falamos da natureza das comunicações. Falando da natureza das comunicações, a gente falou que elas podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E os meios mais comuns da espiritualidade se comunicar conosco é através das pancadas, da palavra e da escrita. Cada situação dessa vai ser pormenorizada no Livro dos Médiuns. Mas, por falar em pormenorizado, isso que agora nós vamos falar aqui, né, da sematologia. O que é a sematologia, gente? É a linguagem entre os espíritos por meio de sinais, como ruídos, batidas e movimentos de objeto. Então, o Kardec, ele já tinha explicado, lá no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas, das mesas girantes, porque foi dali, foi através desse fenômeno das mesas girantes, que era muito popular lá pela década de 50 do século XIX, em vários países da América, da Europa, ele já tinha explicado bastante como esses fenômenos ocorriam, os seus objetivos, para chamar a atenção de algo que depois foi se aprimorando. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, ele também vai falar dessa questão das batidas e, uma vez atingido o objetivo que a espiritualidade queria, que era chamar a atenção do mundo para a existência dos espíritos, com personalidade, inteligência, a personalidade independente daqueles médiuns, daquelas pessoas a quem era atribuída a prática dos fenômenos, eles eram apenas os medianeiros, o meio pelo qual os espíritos, usando o seu fluido animal, magnetizado, eles
combinado com os fluidos do espírito, atuavam sobre a matéria. E isso também é explicado nos capítulos anteriores das manifestações físicas, vai sendo tudo explicado, porque Kardec, ele sempre vai desenvolvendo o raciocínio, vai pormenorizando, detalhando ele. No capítulo 3 das manifestações inteligentes, ele descreve a comunicação por pancadas e as suas evoluções. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então, vamos entrar aqui no particular. Quando essa manifestação das pancadas, elas foram as primeiras, ela tinha os inconvenientes de serem o quê? Lentas, porque precisava de determinados tipos de médiums, né, que pudesse produzir esses fenômenos físicos e fazer com que os objetos se mexessem. E aí alguém lá falou, poxa, vamos botar uma pancada para ser 5, 2 pancadas para ser 2, né? Aí a mesa se movimentava, batia com o pé, porque todo mundo ficava em volta da mesa, botava a mão lá e é como se ela ganhasse vida. Tá tudo explicado. Aí, tá bom, tinha um inconveniente. Aí, não, agora vamos colocar essas pancadas para a gente colocar um alfabeto. Nós vamos falar sobre isso na tipologia alfabética. Então, havia um inconveniente? Sim, mas tinha uma coisa muito boa nisso, porque independia da vontade, da intervenção do médium. Porque muitas das vezes o fenômeno ele se dava só em alguém que estivesse presente pensando, não precisava nem falar. Ué, como assim? O médium agora é telepata, está escutando o meu pensamento? Tá. E quando as respostas eram completamente inesperadas, a gente não contava com elas, elas eram inclusive contrárias ao pensamento das pessoas que estavam presentes, achando que era uma coisa, e os espíritos explicavam que não era daquele jeito que eles estavam pensando, era de outra forma. E depois a razão, a experiência foi provar que a espiritualidade estava certa. Então, isso por si só já foi muito importante, como eu falei lá no início, provar a intervenção do mundo espiritual no mundo material e que eles tinham a capacidade independente de se comunicarem com a gente. Isso através de pancada, tinha outros meios. Semana que vem, por exemplo, nós vamos falar da pneumatografia, que é a escrita direta. A pessoa aparecia escrita no papel sem intervenção da mão humana. Pois bem. Então, a semantologia, essa espiritualidade, quando ela ia começar a se mover através de movimento dos objetos, quando era um espírito grosseiro, ele às vezes fazia movimentos bruscos, de ira, de cólera, ele batia com muita violência no chão, às vezes até quebrava o objeto. Pois bem. E quando era um espírito benévolo, ele era delicado, ele agradecia no final da entrevista, né, a nossa presença, ou seja, já demonstrava a natureza, uma natureza diversa do espírito daquele que já era mais grosseiro, mais rude. E o que diferencia realmente a comunicação de um espírito evoluído para um não tão evoluído é a qualidade da comunicação, o seu saber. Tá? Agora, eu já tinha agradecido aqui a presença dos outros, vou agradecer aqui a presença da Angelina, está sempre aqui com a gente, sempre nos prestigiando. Obrigado, Angelina. A Nurimar, que também está sempre nos prestigiando. É um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Então, essa movimentação dos objetos é a sematologia. E a tipologia, ela é uma qualidade, ela é um particular da sematologia. Ela é o estudo da pancada. Então, a sematologia seria ruídos, pancadas, movimentos de objeto, é a linguagem através de uma mímica, de um visual, de sonoro, deles se comunicarem com a gente.
A tipologia já é a pancada, propriamente dita. A pancada, ela tanto podia ser um objeto se mexendo, como podia ser sons se produzindo na mesa, na parede, no teto, aonde fosse. Tá? Com essas pancadas, né, a coisa começou a ganhar uma celeridade. Ganhou uma celeridade muito boa. O homem, através da sua engenhosidade, começou a querer melhorar a fluidez dessa comunicação, criando mecanismos, né, meios da espiritualidade se comunicar de forma mais rápida. Aí eles começaram a criar, todo mundo aqui deve saber da brincadeira do tabuleiro, que você tem o sim, o não, os números e as letras. Aí você bota lá o dedo no copo ou qualquer outro objeto que deslize sobre o tabuleiro, e aí o objeto vai se deslocando. E a gente vai anotando aí, formando as palavras. Isso é a tipologia alfabética. Através de um código pré-estabelecido, essas pancadas foram criando esse meio. E começou também a ter esses mecanismos para ir acelerando a comunicação. Ok. Então, hoje, é comum a gente ver mesas se mexendo? Não. Isso já lá na década de 50 do século XIX já estava se tornando obsoleto. Por quê? Porque a espiritualidade, ela, embora possa, ela para intervir, tem que ter, já estudamos isso aqui no livro dos médiuns, tem que ter a vontade do espírito. 2, tem que ter alguém dotado das características especiais, que não são comuns, digamos até que são raras, de ter pessoas dotadas desse fluido magnético para que o espírito possa atuar diretamente sobre a matéria. E 3, que haja permissão, porque muitas das vezes você tem um médium, você tem um espírito querendo se comunicar, mas tem uma hierarquia no plano espiritual que chega e fala, não, a gente não permite que esse fenômeno ocorra, né? Então, são essas 3 condições. E como o objetivo era chamar a nossa atenção e provar, olha, a gente está aqui, nós somos capazes de nos comunicar, presta atenção no que nós temos a dizer para vocês, e nós estamos aqui em nome de Jesus, nós estamos aqui trazendo para a humanidade algo que já chegou a hora de vocês aprenderem, assimilar, se desenvolver. Então, foi através da mediunidade que o Livro dos Espíritos foi escrito, que toda a revista espírita, que é muito mais amplo do que o Livro dos Espíritos, né, foi escrito, e as demais obras da codificação, bem como muitas outras obras da Lavra, por exemplo, de Dona Ivone Amaral Pereira, do Divaldo Franco, do Chico Xavier e tantos outros. Tá? A espiritualidade, ela não está aqui para satisfazer a curiosidade ou o capricho. Agora a gente vai se falar através de pancada. Não, ela tinha um ponto de vista. Tá? Meus amigos, então, isso tudo, aí ele descreve aqui alguns meios que chegava até o conhecimento do Kardec, e o Kardec chega e fala, olha, eu não conheço, é possível, é válido, eu nem preciso experimentar isso aqui, porque eu acredito que o objetivo tenha sido feito. Mas é muito importante, já estamos acabando aqui o nosso tempo, boa noite, Maria de Lourdes, é muito importante aqui o seguinte, não é porque nós estudamos a presença dos espíritos batedores, que muitas das vezes eram espíritos de ordem inferior, se comunicando, porque é o seguinte, se você tiver um médium e a presença do espírito, vai se comunicar o primeiro que aparecer para falar ou aquele que tiver permissão para se comunicar. E pode ser um espírito frívolo, zombeteiro e tal. Mas não quer dizer que as pancadas sejam coisa de espírito inferior. Espíritos superiores podem fazer uso da pancada.
O próprio Kardec teve um espírito da ordem mais elevada que vocês possam imaginar, que durante 4 horas ficou batendo lá na parede da casa dele para chamar a atenção de algo que ele estava escrevendo a respeito do Livro dos Espíritos, que não estava legal. Então, o espírito queria chamar a atenção dele para dizer, olha, interrompa o que você está fazendo, porque você está escrevendo algo indevido. E era um espírito familiar dele, da mais elevada envergadura espiritual. Então, gente, a comunicação por pancada pode sim ser feita por espíritos evoluídos, que usam os meios que têm ao seu alcance. Nem sempre você vai ter papel e caneta para poder escrever, né, aonde tiver. E com isso, já passamos os 15 minutos, a gente se empolga aqui, pensa que vai falar pouquinho e acaba se estendendo. Muito obrigado. A Nurimar está aqui agradecendo, né? E eu é que agradeço você estar aqui nos prestigiando, tanto na página do Facebook da SEAC, como na SEAC Saquarema, lá no YouTube também. Nós temos os nossos vídeos lá. Gente, uma boa noite a todos vocês e, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos aqui assistindo a nossa companheira Norma.